E nós vamos passar para a outra margem, vamos voltar para a África. Estamos ali a ver a ponta amarela, que é o Gabão. Gabão é o país que 2 anos atrás teve esta festa que estamos aqui a ver. Essa festa, o porquê? Porque houve o chefe da guarda presidencial, o senhor Nguema, esse é o sobrenome dele, o Brice Nguema, deu golpe de Estado sem efusão de sangue. O senhor é este é o momento em que ele prestou sermão da tomada de posse como presidente de transição e abriu grandes debates no país. Ele assumiu que era um presidente de transição, prometendo que iria repor a ordem constitucional no país. O país sairia da situação de governo militar. E dia 12, depois de várias negociações, dia 12, este sábado, 12 de abril de 2025, haverá eleições. E esta semana, portanto, estão em campanha eleitoral. Eu quero começar novamente com o Sebastião. Sebastião, como é que é esta situação de Gabão? O senhor presidente de Gabão atual, o presidente de transição, ele também se candidata, mas se candidata como militar, como civil. Como é que é? E por que ele antecipou estas eleições? Então, o Brice Oligui Nguema, ele chegou no poder por via do golpe de Estado, não é? Uhum. Cabeça da segurança pessoal do presidente Ali Bongo. Nós vimos como é que foi, e essa imagem que o Avo colocou foi célebre, porque aqui ele pedia apoio à comunidade internacional, aos jovens que fossem às ruas para salvar o poder dele, não a democracia, precisamente. Então, de 2023 para cá, Bruce Nguema esteve na cabeça desse governo, dessa fase de transição, onde ele prometeu devolver o poder aos civis depois de 2 anos. E então houve lá um conselho consultivo que pensou em estender esse período de transição por mais 1 ano, e ele rejeitou. E por seu crédito, não é? Uhum. Foi verdadeiro com a sua palavra e está a cumprir e vai realizar eleições já este ano, este mês, não é? Como é que é? Este Dia mês, 12. daqui a 2 dias. Daqui a Dia 2 dias. dias, né? Então, Três dias, vai ser sábado. Dia 12 de abril, o Gabão vai realizar o seu pleito, mas a ação dele, na minha ótica, fica um bocadinho manchada com o facto que ele, antes de lançar, ou vamos dizer, de convocar as eleições, fez uma alteração na Constituição. Uma alteração permitindo os militares também a participarem na vida política, ou seja, também poderem ser eleitos. Aquilo esvazia a ideia, ou vamos dizer, derrota, né, o exercício a promessa que ele tivera feito, de passar o poder aos civis. Ele, enquanto militar, não podia assumir o poder, ou não podia concorrer, mas o facto que ela altera a Constituição e coloca-se ali à frente e como candidato, sem focar muito no aspecto militar dele, ele coloca-se como um candidato que em condições normais, seria o candidato da continuidade, porque ele é parte do sistema antigo, é parte do regime antigo. Pode ser, naquilo que se diz que quando o homem está no poder, é a sua oportunidade de espalhar os seus valores. É possível que ele seja um homem de valores que impulsionem o desenvolvimento do Gabão, mas há um ceticismo da minha parte em relação à postura dele. E o adversário mais direito que ele tem é o Alain Claude Nzé. O Alain Claude Nzé também foi primeiro-ministro no tempo do Ali Bongo. Então, quer dizer, o Gabão está numa situação que
não muito promissora, porque como diríamos, é a mesmice, não é? Uhum. É a mesmice e poderia talvez resumir com as palavras do escritor francês Jean-Baptiste Alphonse, que ele diz que, como é que é? A frase vai, plus ça change, plus c'est la même chose. Quer dizer, então, quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas, não é? Acho Uhum. que é a coisa que aplica-se na situação do Gabão. De resto, isso aqui é um prognóstico meu negativo, estou aqui a espelhar o meu ceticismo. Uhum. O contrário é aquilo que se diz, não é? A prática é a verdade do critério que, pronto, que o homem, eu só posso desejar boa sorte, porque precisamos de líderes que impulsionem o progresso e o desenvolvimento da África, que ele seja um desses homens e não mais um dos que estamos habituados, porque já vimos, não é a primeira vez que a gente vai testemunhar alguém a tirar a farda, Uhum. colocar o fato e dar uma postura de civil e liderar o país. E tanto mais que até a oposição, vamos dizer, o rival mais direito, faz menção a isso. Ele pede que ele não concorra, que volte para o quartel, não é? E pronto. Mas ali está. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá se as suas pretensões são verdadeiras ou não. Mas, no meu ponto de vista, entro aqui, vamos dizer, olho para a candidatura do Brice Nguema com uma grande recebo com uma grande pitada de sal, né? Antes de mais nada. Ok. Gama, como é que estás a ver esta candidatura do senhor Nguema? Antes de tudo, ele despiu-se digamos, das vestes militares e começa agora a aparecer com gravata, fato civil, e vimos até ela dançar numa destas suas campanhas a dançar o CC Music Factory, uma coisa parecida. Aí os breakdance, parece que ele é da geração, sendo ainda muito jovem, parece-me que ainda está nas casas de 50, possivelmente. Mas, Gama, é credível esse seu despir do fardamento encurtou o tempo da transição, vai imediatamente para as eleições. eh, que vantagens existem e quais são as desvantagens, portanto, da sua estratégia? Bom, o Borussia deveria, logo no início, deveria despir-se da farda, pelo menos uns 6 meses ou um ano depois do poder. E ele não o fez. Porque quando se usa farda, passa a mensagem de estar-se diante de um regime militar. E ele só agora na campanha eleitoral é que procurou se desfazer desta imagem de regime militar. Ele, logo que chegou no poder, prometeu eleições num espaço aí de um ano, se não estou errado. 2 anos. 2 anos, não fez, entrou em 2023. Não, ainda está dentro dos times, então, se é 2 anos. Yeah. Vamos dizer, ele antecipou, ele prometeu que faria as eleições em agosto de 2025 e chamou antecipadamente. Yeah. Pois, geralmente, quando se dá um golpe de Estado e quer-se mudar, alterar o status quo do país, o melhor é o golpista não voltar a se candidatar. Ele deve ajudar na transição, com a transição, se possível, aprovar uma nova Constituição. Eles até ano passado houve um referendo à volta da nova Constituição. Deve reformar as instituições, aproveitar esse momento, e há alguma coisa ele não fez, e ele ainda é acusado de controlar algumas instituições, como o Tribunal Constitucional, os mídias. Eram aí cerca de 23 candidatos, só foram aprovados 4, e dá indicadores de que há aqui um controle por parte dele. Só isso já deixa reservas e fica-se com a ideia que ele vai usar estas
eleições para legitimar o poder que ele já tem. Até porque o argumento que ele dá para a sua candidatura é de que ele vai garantir a segurança e a estabilidade política, a estabilidade econômica e dar sequência em algumas reformas. Isto indica que ele próprio já quer se identificar como a estabilidade do país. E quando um líder procura se identificar como a estabilidade, este elemento vai querer ficar ainda mais tempo no poder, porque ele vai se achar que é, diria em inglês, replaceable, alguém que Insubstituível. substituível. É o que nós tivemos com o dos Santos, que chegou, achava, pôs na cabeça de todo mundo que sem ele o país seria um dilúvio. Veio o Lourenço, também está a pensar assim. E o Bruce Nguema também está com esse discurso. Então ele como tem a faca e o queijo na mão, entendemos que ele vai usar todos os meios para ficar ainda no poder, e depois não há garantias de que ele vá ficar só um mandato ou dois, que veja-se que ele teve gosto do poder e vai ainda ficar aí mais tempo. Então, é uma candidatura que não dá garantias de um futuro de democratização do país. Embora que todos os golpes que ocorreram nestes 2, 3 anos, o do Gabão foi o mais pacífico, foi o menos violento, podemos dizer assim. Não resultou em mortes, em perseguição, as instituições não fez rupturas internacionais como os outros. Então, o Bruce tem a vantagem de estar no poder, que ele próprio está a se identificar como garante, mas também isso tem um outro lado negativo, que é o que nós enumeramos, que é depois de não sair. Por isso é que dizíamos que o melhor seria ele investir numa outra candidatura e não ser ele próprio a concorrer mais. Aliás, ele concorreu, menos que ele queira ficar na história como líder que ficou presidente legítimo, né? Já que entrou por via de um golpe, agora fica legítimo, mas tem que dar sinais de que vai reformar o país. Este é o mais importante, reformar as instituições, a Comissão Nacional Eleitoral, a mídia. É isso que o Gabão precisa, depois de ter aí uma família que governou por 52 anos e esteve aí no poder por esse tempo todo. Mas, Sebastião, olhando para esta campanha eleitoral e essas antecipações que ele faz, será que o indicativo é que ele, digamos, pega de antemão ou em contramão o restante de candidatos, mesmo o ex-primeiro-ministro? Portanto, ela que tira vantagem e possivelmente teremos confirmado ele como presidente, vistos que ele, quando dá golpe de Estado, não derramou sangue, e lembramos-nos, né, a festa que o povo faz, abraçando os militares, a dançarem, e foi uma coisa muito, muito elegante, foi um golpe de Sim. Estado elegante. Como é que vês? Nguema será confirmado, ou poderemos ver o primeiro-ministro, que é o potencial opositor dele? Sim, vamos dizer, o que tudo indica, ele será o vencedor, não é? Estamos a ver aquilo que é prática em África. Então, e ainda que ele perca as eleições, sairia como um vencedor. Ali sim, seria uma evidência cabal, não é? Que de facto o homem é reto, que aceitou a derrota, não é? Realizou eleições das quais ele estava preparado a perder. Agora, quanto à convocação das eleições do modo antecipado, é bem verdade que, vamos dizer, metendo de lado o meu ceticismo, eu diria que foi uma jogada astuta, não é? Porque
ele sente que ainda goza de popularidade. E em situações normais, quando o incumbente, que ainda tem a possibilidade de concorrer a eleições, goza de uma certa popularidade, é aconselhável, é inteligente antecipar eleições. Por exemplo, aconteceu recentemente no Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau, o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau cedeu, não é? Agora entrou Mark Carney. O Mark Carney herdou o poder ainda do, vamos dizer, ele está no bilhete do seu antecessor, porque ele não foi eleito. Mas o Partido Liberal, de que ele faz parte lá em Canadá, está ainda a gozar de muita popularidade. E não se sabe daqui até a altura que seria a altura dos próximos pleitos, a que ponto eles estariam em termos de popularidade, tendo em conta que a direita em Canadá, os conservadores, também estão a ganhar popularidade em função daquilo que é o nível de populismo que também está a crescer nos Estados Unidos. Então, a direita canadense também, ou canadiana, também está a apanhar um pouco da febre ou da gripe americana, não é? Faça o termo. E, então, inteligentemente, o Mark Carney, ele não deu muito tempo, ele está no poder há menos de um mês e alguma coisa, já convocou eleições antecipadas, porque ele sabe que está em condições de ganhar. Se deixar por muito tempo, talvez seja prejudicial ao partido ou mesmo à pretensão dele de governar. Então, quanto a esse aspecto, ele jogou muito bem, e se calhar aquilo que disse o Gama, se calhar ele deixou por muito tarde, talvez seria feito já assim, um ano depois de ter assumido, tirava a farda e pronto, organizava o país. E pena é que eu não consigo, por exemplo, fazer uma equiparação entre ele e o Ibrahim Traoré, que também é um outro militar, que assumiu, mas ele não prometeu, vamos dizer, não deu um roadmap em termos de realização de eleições, porque ele, vamos dizer, ele alega que o país não estava ainda estável militarmente, porque devido às ameaças do islamismo, né, terrorismo no Burkina Faso, e uma vez que ele promete, uma vez que o país esteja completamente sob o controle do Estado e o país, vamos a administração do Estado vai se implementando cada vez mais, acho que ele agora controla mais de 87% do território, ele diz que uma vez que haja essa estabilidade, então só ali vai fazer eleições. E quando se pergunta se ele vai concorrer, ele diz que não é posição dele, ele está ali a preparar o caminho para os civis, não é? Então, mais uma vez, Traoré, assim como os outros, ele também, também tem um encontro com o destino. Há um momento em que ele tem que nos mostrar que é coerente e manter a farda, ou então também vai despir a farda. É mais ou menos a situação. Gama, o que é que achas? Traoré poderá se apresentar ou está a fazer um trabalho excelente e irá mesmo, portanto, abdicar, candidatar-se e deixará tudo nas mãos dos civis? Qual é o teu vaticínio? Eu acho que ele já está em campanha. Há muito O populismo Traoré? Sim, porque há muito populismo que ele faz por aí, faz questão de publicitar, que é para mostrar que é um líder transparente, que é um líder reformador, que está avançado no tempo, porque se não fosse assim, ele já teria dado sinais para a realização das eleições, mas toda a medida que ele está a fazer são medidas para permanência do poder dele. Então, Mas agora, ele já tem 32, né? Qual é o limite de lá para concorrer? não verifiquei. Também não verifiquei, mas em África é aquela coisa, a Constituição é maleável, não é? Sim. É. Este é o problema de África. Uma coisa é ele estar aí à frente, outra coisa é depois ir ao voto em eleições transparentes, né? A menos que ele queira
tentar controlar já o aparelho eleitoral, a máquina eleitoral, para depois ser favorável a ele, o que acontece em África, né?